Você já ouviu falar da conquista de Ceuta, certo? Provavelmente como uma frase decorada. Foi o início das grandes navegações. Mas e se eu te disser que isso está errado? Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu em 1415. Uma operação militar gigantesca, sigilosa, brutal, estratégica. O momento exato em que Portugal decidiu desafiar o Mediterrâneo, a África e o Islã, abrindo as portas do seu futuro imperial. Vamos direto ao ponto. Para começar, precisamos imaginar Portugal no início do século XV. Um reino pequeno, comprimido entre o Atlântico e Castela, recém-saído da crise dinástica de 1383 a 1385. Essa crise quase destruiu o país, mas dela emergiu a nova dinastia de Avis, fortalecida e com um propósito claro: consolidar o poder interno e projetar Portugal para além das fronteiras da Península Ibérica. O problema era que não havia mais espaço para expandir em terra, e o único horizonte aberto era o mar. E é justamente nesse contexto que Ceuta aparece no cenário português. Ceuta não era apenas um porto estratégico na costa africana, era um centro comercial vibrante, um cruzamento de rotas mediterrânicas e saarianas. Ali chegavam ouro sudanês, escravos africanos, trigo magrebino, tecidos orientais, sal, armas, metais e uma infinidade de produtos que circulavam entre África, Europa e o Oriente. Além disso, Ceuta era famosa por abrigar grupos de corsários berberes que, por décadas, atacaram embarcações portuguesas e assolaram o litoral do Algarve. Conquistá-la significava eliminar uma ameaça histórica, controlar o Estreito de Gibraltar e inserir Portugal no jogo geopolítico africano e mediterrâneo. A decisão de atacar Ceuta não foi espontânea nem improvisada. Dom João I planejou a operação com extremo sigilo, enviando ao longo de 3 anos espiões e informantes disfarçados que percorreram a cidade, observaram muralhas, portões, fossos, arrabaldes, rotinas de vigilância, profundidade do porto e até as horas de maior circulação de pessoas. Esses relatórios secretos eram enviados diretamente ao rei, que analisava cada detalhe. A conquista de Ceuta, portanto, foi uma operação de inteligência, logística e diplomacia, preparada com minúcia raríssima para a época. Quando chegou o momento da execução, Portugal mobilizou uma das maiores armadas que o Atlântico tinha visto até então. Cerca de 200 embarcações foram reunidas, incluindo naus, caravelas, galés e navios de apoio. Milhares de homens embarcaram, soldados experientes, arqueiros, besteiros do Porto e de Lisboa, cavaleiros com armaduras completas, membros das ordens religiosas e nobres de todo o reino. Os 3 infantes, Dom Duarte, Dom Pedro e o jovem Dom Henrique, lideravam a expedição. Henrique, com pouco mais de 20 anos, carregava uma energia quase febril, uma ambição que combinava misticismo, coragem e um espírito de conquista que mais tarde se tornaria lendário. Em 20 de agosto de 1415, ao cair da noite, Ceuta avistou uma visão assombrosa. No horizonte, surgiu uma linha interminável de mastros e velas iluminados por tochas. O reflexo das chamas sobre o mar escuro criava a ilusão de que o oceano estava em brasa. As crônicas árabes descrevem a cena com precisão poética. Parecia que o céu havia descido sobre o mar com todas as suas estrelas. A cidade entrou em pânico. Alguns correram para as muralhas, outros fugiram para as montanhas, e muitos acenderam tochas para tentar entender o que estava acontecendo. Era o início de um dos momentos mais dramáticos da história do Estreito de Gibraltar. Ao amanhecer, no entanto, um vento impetuoso soprou contra a frota portuguesa, impedindo a aproximação das naus à praia. Durante alguns instantes, pareceu que a operação fracassaria antes mesmo de começar. Mas, num desses caprichos da natureza que depois ganham interpretações religiosas, o vento mudou subitamente de direção. As embarcações avançaram em sincronia e as primeiras tropas saltaram das naus para a água.
correndo em direção à areia com gritos de guerra que ecoavam pelas muralhas de Ceuta. A resistência muçulmana foi feroz. Os defensores, embora em menor número, lutaram com bravura, usando arqueiros posicionados no alto das muralhas e lanceiros que tentavam impedir a escalada dos portugueses. As ruas estreitas dificultavam o avanço da infantaria, e a cidade encurralava os invasores em becos complexos. Mas os besteiros portugueses, altamente treinados, abriram brechas decisivas nas defesas inimigas. Em meio ao combate, Dom Henrique protagonizou um episódio que marcaria sua vida. Ele avançou tão profundamente dentro das muralhas que acabou cercado por defensores. Lutou praticamente sozinho até que seus homens conseguiram alcançá-lo. Para a crônica portuguesa, esse momento transformou o jovem infante num herói nacional. Depois que as defesas externas foram rompidas, a cidade mergulhou no caos. Famílias fugiam carregando o que podiam, algumas queimavam as próprias casas para não deixar abrigo ou riqueza aos invasores, e as ruas estreitas, típicas do centro urbano muçulmano, a chamada Medina, a cidade murada, termo que aqui não se refere à Medina da Hégira de Maomé, mas sim ao núcleo urbano fortificado. Ecoavam gritos, orações desesperadas, portas arrancadas e animais soltos. A fumaça se espalhava pelos bairros enquanto os portugueses avançavam rapidamente. Ainda durante aquele mesmo dia, o núcleo principal da cidade foi tomado, e ao cair da noite, Ceuta já estava inteiramente sob controle português. As consequências foram imediatas e profundas. Quase toda a população fugiu para o interior do Maghrebe. Ceuta transformou-se numa praça militar portuguesa, guarnecida por tropas que passaram a defendê-la contra constantes ataques vindos do continente africano. No curto prazo, Ceuta não trouxe riqueza, trouxe despesas. Mas simbolicamente, politicamente e estrategicamente, foi a conquista mais importante da história inicial de Portugal moderno. Foi a partir de Ceuta que o reino se lançou para Madeira, Açores, Cabo Verde, a costa africana e depois para o Atlântico Sul e o Índico. Ceuta foi a semente do Império Português. A conquista de Ceuta representa, portanto, mais do que a captura de uma cidade. É o momento em que Portugal declara ao mundo sua disposição de atravessar fronteiras, enfrentar potências mediterrânicas e transformar o mar em seu caminho. Não foi um pontinho no mapa. Foi o nascimento de uma nova era, o ato inaugural de uma expansão que mudaria a história global. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!